Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Clayton e nesta aula falaremos sobre Revolução Francesa de 1789. Vemos aí, logo na abertura da nossa aula, um quadro que é o símbolo da Revolução Francesa, onde uma mulher segurando a bandeira da França, representando a liberdade, convoca os manifestantes a avançarem na luta. Temos aí corpos ao chão e diversos representantes da sociedade que estão aí a segui-la. Então, para a gente entender o contexto dessa revolução, temos que ver qual era a situação anterior da sociedade francesa. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial. Os impostos eram pagos somente pelo terceiro estado, formado pelos trabalhadores urbanos, enfim, que eu acabei de falar, os setores mais baixos da sociedade, com o objetivo de manter os luxos da nobreza, ou seja, os impostos pagos pela maior parte da sociedade não eram para ser revertidos em assistência social ou manutenção da ordem. Aí temos um outro quadro que representa o que era a sociedade francesa antes da Revolução. Então temos aí um camponês apoiado sobre seu instrumento de trabalho e ele leva sobre suas costas um membro do clero e um nobre, que são os outros setores da sociedade. O camponês é o terceiro setor, o clero é o segundo setor e o nobre é o primeiro setor. Tá? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Tá certo? Na verdade, o clero é o primeiro, a nobreza é o segundo e o trabalhador, a grande massa trabalhadora, é que sustenta os privilégios das outras duas classes sociais. A França tinha um regime absolutista, onde o rei governa com poderes absolutos, controla a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Os oposicionistas eram presos na Bastilha, prisão política da monarquia. Então, dentro de um regime absolutista, quem se opõe ao rei é preso, certo? Não há liberdade de expressão. Aí temos a representação dos Estados Gerais, uma espécie de congresso nacional que eram convocados somente em ocasiões excepcionais, certo? O rei não dialogava com os outros setores da sociedade. Como eu acabei de dizer, ele era um rei absolutista. Ele tomava decisão ao seu bel prazer. A representação aqui da convocação dos Estados Gerais é exatamente pela crise vivida pela França em 1780-89. A sociedade francesa do século XVIII, era estratificada e hierarquizada, ou seja, havia uma clara divisão social. No topo da pirâmide estava o clero, ou seja, os representantes, os membros da Igreja Católica, que também tinham privilégios de não pagar impostos. Abaixo do clero estava a nobreza, formada pelo rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres que viviam de banquetes e muito luxo da corte, bancado pela classe trabalhadora que pagava altos impostos e recebia baixos salários. E aqui, como é de praxe, temos uma pirâmide social para simbolizar a hierarquia social estratificada da França antes da Revolução. Então, como eu havia dito agora, nós temos o primeiro estado, que é o clero, membros da igreja, eles representam 1% da sociedade. Logo em seguida nós temos a nobreza,
chamada de segundo estado, representa 2% dessa sociedade, e eles têm terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal, ou seja, os que mais ganham não pagam nada, não contribuem para o Estado, certo? E o terceiro estado, representado pela burguesia, camponeses e os sans-culottes, trabalhadores livres, né, freelances. Os burgueses, que são a classe de comerciantes, os camponeses no campo, enfim, representam o terceiro estado, ou seja, aqueles que movimentam e sustentam a economia da França. Todos eles têm a obrigação de pagar altos impostos. Aí a outra representação também, mostrando como o trabalhador, o terceiro estado, sustenta o clero e a nobreza no luxo e privilégios. E aqui ele repete: a base da sociedade era formada pelo terceiro estado, trabalhadores, camponeses e burguesia, que, como já dissemos, sustentava toda a sociedade com o seu trabalho, pagando altos impostos. Então, numa proporção social, nós temos uma representação aí em forma de círculo. O que representa o clero? Esses privilegiados, que é 1%. A nobreza, constituída pelo rei, seus familiares, duques, condes e marqueses, para quem o rei distribuía terras e o apoiava. E o terceiro estado, que é a massa, a população em geral, representa 97% da sociedade. A situação social era grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada por Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. Então, nós temos aqui o estopim dessa revolução, foi o ataque à Bastilha, ou seja, uma prisão política. Como eu havia dito recentemente, todos que eram contrários ao rei, que faziam críticas ao rei, eram presos na Bastilha. Era a prisão política, não era uma prisão comum, né? Falou mal do rei, vai para o calabouço, certo? Então, quando estoura a revolução devido à grande insatisfação, à grande desigualdade, à miséria em que o povo se encontrava, à beira, né, da miséria, eles vão escolher o seu primeiro alvo, que é a Bastilha. Ou seja, num movimento de guerra, de revolução, todos aqueles que estão presos por questionar o rei, né, os inimigos do rei, serão meus aliados, né? Inimigo do rei é meu amigo, então vamos libertá-los. E aí temos aí algumas representações nas figuras, né, da queda da Bastilha, em que a população avança sobre os soldados franceses e tomam, né, essa prisão, que ao mesmo tempo, na sua base, ela era tida também como um paiol, como uma espécie de quartel-general do exército, onde eles guardavam armas e munição. Então aí há podemos dizer que há uma dupla vantagem: libertar inimigos do rei e se apropriar do material bélico para a revolução, se apropriar das armas, certo? Aí uma outra imagem aí dos manifestantes ateando fogo à Bastilha, porque era uma vergonha para a sociedade francesa, em que ali não havia criminosos, e sim manifestantes, opositores políticos. Então a queda da Bastilha, em 14 de setembro de 1789, marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa, símbolo para a monarquia, vergonha para a sociedade. Outra representação desse conflito, na queda da Bastilha. E durante esse processo revolucionário, grande parte da nobreza, como era minoria, representava 2% da população, deixou a França. Porém, a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos,
Os integrantes da monarquia, entre eles Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. O clero, os membros da igreja, também não saíram impunes, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. Então, aqui temos a imagem de Luís XVI. À época era considerado um rei extremamente incompetente, não soube administrar o seu país e, quando tentou trair a Revolução, porque no início da Revolução os revolucionários o fazem meio que de refém para assinar todos os decretos, acabando com os privilégios da monarquia. Ele tem que assinar ali os decretos da nova política. Em meio a essa transição, o rei foge, tentando dar um golpe, tenta fugir para a Áustria, e aí que vai ocasionar a sua decapitação. Ele vai ser guilhotinado, porque vai ser considerado pelos revolucionários um traidor da França, certo? Ou seja, quando a Revolução estoura, como havia lá no segundo parágrafo, o clero também não saiu impune, ou seja, tanto o clero quanto os nobres seus bens serão totalmente confiscados. Todos eles vivem no alto luxo, enquanto 97% da população vive na miséria, tá certo? Então eles vão ser os alvos prediletos desses revolucionários, que vão confiscar os seus bens. Com medo de morrer, muitos deles fogem da França para não serem guilhotinados como o rei. E aí temos a guilhotina, né? Para quem nunca viu nos filmes medievais, e a França é a transição, né, da Idade Média para a moderna, nós temos a guilhotina. Ela foi inventada para substituir o enforcamento. Dizia os revolucionários, né, que a guilhotina era mais eficiente. Ao invés de enforcar o sujeito em praça pública e vê-lo ali agonizando por algum tempo, se estribuchando numa corda, a guilhotina é mais limpa, é rápida, faz o serviço sem muito espetáculo, né? É uma lâmina que desce sobre o pescoço da vítima, decepando sua cabeça. É o que vai acontecer com o Luís XVI, né? Ali já temos um baldinho para aparar a cabeça. E aí uma representação aí da sua decapitação. Isso simboliza aí o fim da monarquia de fato, né? Assassinar um rei era uma coisa grave. Pensando aí que o sujeito era tido como uma figura sagrada, o representante de Deus na Terra. Então a Revolução Francesa vai desmistificar, né, essa ideia do rei como sendo uma figura sagrada. Claro que eles fizeram isso em outro momento da história. Nas revoluções inglesas também decapitaram, mas a Revolução Francesa, em outro momento, tem uma outra importância. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte, um novo governo, cancelou todos os direitos feudais que existia e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ou seja, qual é a grande revolução francesa? É o fim dos privilégios que vinham desde o período feudal da Idade Média, onde os nobres tinham direitos divinos por nascimento, por serem nobres, por terem títulos, certo? E aqui na Revolução Francesa eles vão declarar que todos os homens são iguais perante a lei. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Então, não existe mais o absolutismo e ele será substituído por um regime político, podemos dizer, um pouco mais justo e democrático. Aí temos uma imagem para simbolizar esse momento, a virada, a tomada do poder e o início de um novo governo. E quem entra nesse novo cenário
são em destaque os dois partidos políticos da época, né, os mais numerosos e representativos e prestigiados pela população. Após a Revolução, o terceiro Estado, né, os trabalhadores, os camponeses e os burgueses, começam a se transformar e partidos começam a surgir com opiniões diversificadas. Os girondinos, por exemplo, representam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Então, existe aí, dentro do partido dos girondinos, a alta burguesia, podemos chamar de classe média alta, que pretendia implementar um sistema de governo, mas sem a participação popular, sem a participação dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Ou seja, as decisões do país seriam decididas apenas por parlamentares, a classe média, empresários ou burgueses comerciantes. Do outro lado, nós temos os jacobinos. Estes, pelo contrário, representavam a baixa burguesia e defendiam uma maior participação popular no governo. Eles, liderados por Robespierre e Saint-Just, os jacobinos eram radicais e defendiam também profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. Aí temos a imagem de Robespierre, Maximile François Marie Isidore de Robespierre, era um advogado de formação e foi um dos principais líderes jacobinos no período da Convenção. Por sua postura firme em nome dos ideais da Revolução, foi apelidado de o Incorruptível. Nesse período, muitos historiadores denominaram como a fase do terror. Em 1792, os radicais liderados por Robespierre, Danton e Marat assumem o poder e organizam as guardas nacionais. Estas recebem ordens dos líderes para matar qualquer oposicionista do novo governo. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte neste período. A violência e a radicalização política são as marcas desta época. Então, perceba aí que existe uma frase clássica, né? Não existe revolução sem derramamento de sangue. Toda transformação radical ela passa por um período violento. Não há como fazer uma transformação sem violência, com mortos, etc. Claro que há, né? Na história temos poucos exemplos, então o que fica é o corriqueiro. É o que mais acontece, são essas atrocidades e esses embates violentos, exigindo aí uma transformação para melhor, uma maior participação, enfim. Essa fase, então, quando Robespierre e os seus aliados percebem que há qualquer perigo que ameace a revolução, ele manda decapitar, sem muita investigação, sem muitas delongas, né? Inaugura-se uma fase aí que cabeças rolam todo dia. É um frenesi assassino. Jean-Paul Marat era médico e escritor e foi um dos mais radicais líderes jacobinos da Revolução Francesa. Em 1793, foi assassinado por uma mulher que apoiava o grupo político contrário, ou seja, ela era partidária dos girondinos. O Marat contribuiu muito para incitar a população contra a nobreza e contra os opositores da Revolução. Então, qualquer pessoa que fizesse uma ponderação, veja bem, não é bem assim, podemos fazer diferente, já era acusada de opositor da Revolução, rapidamente era condenada à guilhotina. Então, se tornou praxe aí condenar e matar as pessoas consideradas contrárias à Revolução. O grande figura que contribuiu com essa
insanidade, podemos dizer assim, foi Marat com seus escritos, né? Escritos picantes e incitantes que inflamavam a sociedade francesa. Jean-Jacques Danton foi um brilhante advogado em Paris e árduo defensor do fim da monarquia. Ele foi um dos líderes do grupo republicano, os Cordeliers, e quando se posicionou pela suspensão das mortes na guilhotina, foi acusado de traidor e condenado à morte. Então, perceba que muitos dos aliados de Robespierre, quando tentavam aí conter essa radicalização, eram também acusados de traição. Então, temos aí a imagem verdadeira do Palácio de Versalhes, que na verdade era a residência oficial do rei francês, do Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta. Ficava a 23 quilômetros da capital Paris, né? Assim como não é a mesma distância de nós para Brasília, né? Brasília é muito mais longe, mas havia um distanciamento aí das grandes cidades e da convulsão social, né? Viviam ali numa região mais tranquila. Aí temos o interior do Palácio de Versalhes, a residência oficial do rei. E aqui uma imagem de frente do jardim, muito parecido aí com o Museu do Ipiranga que nós temos aqui em São Paulo. E aí temos uma figura também muito importante nesse processo, que era Napoleão, militar de carreira, passou a defender a Revolução Francesa dos ataques de outros países europeus, porque quando você inaugura um novo modelo diferente dos modelos dos seus vizinhos, né, uma revolução aí, podemos dizer, republicana, democrática, com maior participação popular e contra a monarquia, isso afeta os interesses dos vizinhos. Áustria, Hungria, Rússia, Inglaterra, Portugal. Todos eles irão se voltar contra a França para conter essa onda que prega uma participação popular e o fim da monarquia absolutista. Então, todos esses países irão tentar acabar com a Revolução Francesa para que eles não sejam atingidos, juntamente com a população desses países, com essa nova ideia de política. E Napoleão será o grande defensor da França, primeiramente se defendendo dos países europeus e posteriormente com seu sucesso militar, ele passou a atacar e dominar territórios franceses. Ganhou grande notoriedade e passou a ser o representante dos girondinos. Com todo aquele ataque da fase do terror, os jacobinos irão perder o poder, irão ser substituídos pelos girondinos, e logo na sequência os girondinos irão se juntar, né, e pedir o apoio de Napoleão. Napoleão será o grande defensor da França e representante aí dos valores burgueses, da alta burguesia dos girondinos. Teve início então, dentro desse processo, após o golpe de Estado conhecido como 18 Brumário, que foi o que marcou o final do processo revolucionário francês. Chega um período que Napoleão, com seu grande prestígio, será transformado em cônsul e logo depois em imperador. Quando Napoleão se torna imperador da França, muitos historiadores afirmam o fim da Revolução Francesa. O que era uma revolução popular passou a ser uma revolução burguesa e mudou as suas características. Ou seja, a Revolução Popular foi sendo apropriado pela classe média, por uma elite de empresários e comerciantes, e perdeu o seu caráter popular na figura de Napoleão, que representou a consolidação das instituições da burguesia na França e sua propagação pela Europa.
o Império Napoleônico configura-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Ou seja, Napoleão também, mesmo como imperador, também não é desejado pelos outros países franceses ali, dos outros países europeus do continente. Ou seja, aqui não tem hereditariedade. Napoleão é um membro do exército que se tornou imperador. Então, necessariamente, ele não tem o sangue azul. Ele não é da nobreza, certo? Então, mesmo com Napoleão sendo imperador e até colaborando, né, com os valores dessa monarquia, ele também não é aceito. Então, Napoleão passa aí a conquistar muitos territórios e muitos países europeus e ganhando prestígio da sociedade francesa. O governo de Napoleão pode ser dividido em 3 períodos: consulado, o império e o governo dos 100 dias. No período do consulado, este período se caracterizou pela recuperação econômica e pela reorganização jurídica e administrativa da França. O governo do consulado era republicano e controlado por militares, onde 3 cônsules chefiavam o poder executivo: Napoleão, Roger Ducos e Sieyès. Como Napoleão foi eleito primeiro cônsul da República, era ele quem realmente governava. Na verdade, ao longo do tempo, eles vão retirar os outros 2 cônsules e Napoleão vai se tornar o único. É o golpe do 18 Brumário. Napoleão comandava o exército, propunha novas leis, nomeava os membros da administração e controlava a política externa. Durante o governo do consulado, as oposições foram aniquiladas, a alta burguesia consolidou-se e os projetos de emancipação dos setores populares foram sufocados, ou seja, eles conseguiram afastar a interferência e a participação política de setores populares. Com os resultados obtidos nesse período, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício em 1802, devido ao apoio das elites francesas, claro, objetivando aí os seus interesses, que estavam entusiasmadas com os avanços. Aí aqui temos a representação de Napoleão, né, o grande imperador, estrategista e líder político. Napoleão promoveu e desenvolveu aí a França, né? Houve um crescimento aí da França. No âmbito da organização social, a principal instituição burguesa criada por Napoleão foi o Código Civil Napoleônico. Em 1804, ele garantia vários princípios caros à burguesia liberal, ou seja, ele atendeu aí aos interesses da burguesia quando ele escreveu o Código Civil Napoleônico, como a liberdade individual, a liberdade de trabalho, liberdade de consciência, Estado leigo ou laico, igualdade perante a lei, já que os burgueses não eram nobres, eles deveriam ser tratados de maneira igual. Claro que aqui vai haver a diferença econômica. Direito à propriedade privada, que é um dos maiores valores liberais da atualidade. O Código não garantia direitos ao trabalho assalariado, ou seja, não havia direitos trabalhistas. Isso interessava à burguesia. Proibiu greves e organizações de trabalhadores, ou seja, a maior participação popular na política dos trabalhadores é através das greves e da organização dos trabalhadores. Isso foi proibido por Napoleão, dando vantagem e atendendo aí aos interesses da burguesia. Estabeleceu a escravidão, reestabeleceu a escravidão nas colônias, na verdade sendo uma contradição, porque o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse ponto aqui, restabelecer a escravidão nas colônias francesas, por exemplo, na América e na África, é uma contradição com o próprio modelo implementado na França. O período do Império. O Império foi implantado definitivamente após a realização de um plebiscito e a indicação de Napoleão ao trono. Napoleão liderou uma série de guerras, expandindo o domínio francês.
Os ingleses, preocupados com o poderio francês, formaram coligações internacionais contra o expansionismo francês. Então, ou seja, na verdade Napoleão se tornou imperador, mas ele já tinha um grande prestígio. Todos os membros do governo queriam fazer Napoleão imperador. Ele aceitou, mas sabendo do grande prestígio que ele tinha, prestígio popular, ele falou assim: não, eu vou fazer um plebiscito, eu vou deixar que o povo escolha. Se o povo quiser, aí eu aceito. Napoleão fez um plebiscito e ganhou. A sociedade escolheu, desejava isso para a França. Com todo esse apoio, Napoleão foi nessa guerra da França contra a Europa, devido ao seu novo modelo, que desagradava o restante do continente. Ele passou a expandir os territórios e passou a conquistá-los. Isso desencadeou uma grande preocupação ao grande império europeu, que era a Inglaterra, a nação mais forte da Europa. Para conter o avanço de Napoleão, os ingleses passaram a formar as chamadas coligações internacionais contra o expansionismo francês, ou seja, era uma aliança com outros países europeus para combater o expansionismo francês. Em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada. Em 1806, decretou o bloqueio continental, ao qual todos os países da Europa deveriam fechar suas portos ao comércio inglês. Mas esse decreto não surtiu o efeito esperado. Napoleão, com a sua estratégia de guerra, tentou dominar o seu inimigo mais forte, os ingleses. Mas a Inglaterra, na verdade, é uma ilha isolada da Europa, cortada e dividida pelo Canal da Mancha, dependendo ao longo do seu território, 30 quilômetros, 50 quilômetros de distância de um ponto ao outro. Napoleão não tinha uma marinha tão boa assim para dominar a Inglaterra. Percebendo que não havia condições de derrotar o inimigo, ele promoveu o chamado bloqueio continental, ou seja, dominando diversos países europeus, ele proibiu que os países europeus negociassem com a Inglaterra. Esse decreto não surtiu o efeito esperado, ou seja, por quê? Porque a Inglaterra, sendo a mãe da Revolução Industrial, ela era a maior produtora industrial de mercadorias da Europa, e ela tinha toda a Europa como seu mercado consumidor. Todos os países europeus eram clientes da Inglaterra. Então era quase que impossível promover esse tipo de boicote à Inglaterra. Os países dependiam dos produtos ingleses. Então, mesmo quando diziam e prometiam ao Napoleão: não, tudo bem, nós não vamos negociar com a Inglaterra, obedecemos às suas ordens, mas por debaixo dos panos, disfarçadamente, eles mantinham aí relações comerciais com a Inglaterra, que provocou as diversas invasões de Napoleão nestes países, que é o caso da Rússia e de Portugal. A Rússia tinha aderido a esse decreto após um acordo com a França, chamado de Paz de Tilsit, mas como enfrentando uma grave crise econômica, viu-se obrigada a abandonar o bloqueio. Passou a comercializar novamente com a Inglaterra e, em vingança à decisão do czar Alexandre I da Rússia, o governo Napoleão decidiu invadir a Rússia em 1812. Os generais, acostumados com grandes vitórias, conduziu suas tropas pelo imenso território russo, enquanto as tropas czaristas do czar, do imperador russo, recuava, colocando fogo nas plantações e em tudo que servisse aos invasores. Em Moscou, as tropas russas começaram a enfrentar as tropas francesas, que estavam mal alimentadas e desgastadas. Devido a isso, Napoleão não teve outra escolha a não ser ir embora. A desastrosa campanha militar na Rússia
encorajou outros países europeus a reagirem contra a supremacia francesa. Em 6 de abril de 1814, um exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos, alemães, tomaram Paris e capturaram Napoleão, enviando-o para a ilha de Elba, e o trono francês foi entregue a Luís XVII. Ou seja, o maior erro estratégico militar de Napoleão foi tentar invadir a Rússia em uma retaliação à paz de Tilsit, né? Ela desrespeitou o bloqueio continental à Inglaterra, só que Napoleão foi enfrentar a Rússia no inverno. E da França até a Rússia, ou seja, você deslocar um imenso exército por toda a Europa e quando chegar ali no momento de combate você não encontrar ninguém e ter que andar quase a mesma distância para encontrar o oponente, isso desgasta as tropas, né? Eles ficam cansados porque os russos vão se retirando para o interior do seu território. A Rússia é o maior país em extensão territorial, tem um rigoroso inverno. Combater o inimigo no seu campo de batalha é desvantagem. Os russos já estão acostumados com o clima e com o território, os franceses não. E essa campanha foi um desastre e provocou a queda de Napoleão. Ele gastou muito dinheiro, perdeu muitos homens e os verdadeiros dirigentes, a elite francesa, mesmo ele sendo capturado, impôs aí uma derrota. Falou: Napoleão, não dá mais, né? Você fez besteira, você foi arrogante, você arriscou e perdeu vidas, né? Colocou o nosso exército aí em risco e enfraqueceu, além do dinheiro que gastou, né? Deslocar grandes tropas aí militares por um longo território custa muito dinheiro. Então, Napoleão foi destituído e um novo representante entrou em seu lugar. Mas Napoleão, mesmo isolado na ilha, tendo aquele espírito militar, guerreiro, não conseguiu, né? Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba e voltou à França em março de 1815 e foi recebido em Paris como herói, com gritos de "Viva o Imperador", ou seja, era um sujeito símbolo da França e tinha a lealdade do exército. Ele se instalou no poder, né? Voltou, tomou o poder com apoio, obrigando a família real a fugir, mas a sua permanência no poder durou apenas 100 dias. A coligação militar da Europa se organizou e derrotaram definitivamente Napoleão na Batalha de Waterloo. Napoleão foi mandado para a ilha de Santa Helena, onde ficou até a sua morte. Ou seja, essas coligações, se não me engano, foram 7 ou 8 coligações, ou seja, aliança entre os países europeus contra esse avanço de Napoleão, que na verdade tinha a pretensão de dominar toda a Europa. Era muita pretensão, né? Um plano muito ousado que não deu certo, mas nesse período a França foi o país mais poderoso, né? No período napoleônico aí, entre a Revolução Francesa e posteriormente a Era Napoleônica, a França foi o país mais forte do período, tá certo? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Enviarei aí o conteúdo, o texto, para que vocês leiam aí mais detalhadamente, com calma, essa aula em PowerPoint, tá certo? E logo em seguida enviarei também as questões, atividades para nota, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.